Olá pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, vou fazer a voz do aluno que decide fazer concursos para a área trabalhista, leia-se TRT ou TST, por exemplo, ou enfim, qualquer concurso que tenha direito do trabalho. E eu vou explicar o porquê que eu vou gravar o vídeo dessa forma. Bom, primeiro eu quero agradecer e apresentar aos colegas que ainda não tiveram o prazer de ter aula com a professora. Talvez conheçam a professora Isabelle, né? Por meio, não precisa secar, porque esse livro é meu, da CLT, né? Organizada, e a professora trabalha nesse livro de uma forma muito legal. E eu adorei, falei para ela, que nessa nova edição, né, tá muito melhor essa parte aqui dos quadros, achei bacana demais, orientações jurisprudenciais e tal, e é para quem faz concursos em geral, aliás, serve para todo mundo, seja para técnico, para analista ou para magistratura, enfim, pessoal, o MPT, a FT, eu já olhei porque eu já perguntei para quem já passou e estudou também com esse livro, porque é muito rápido e direto. E o meu sogro, que é advogado, toda vez que a Isabelle vem, ela traz um para ele, porque é muito prático também. Então, eu queria agradecer a professora, porque como ela vem em São Paulo para gravar algumas coisas, eu pego a Isabelle para a gente gravar alguns pontos, e um deles foi, como é que eu estudo para TRT? Isabelle, obrigado e desculpa te encher tanta paciência com esses vídeos. Olá, meus alunos queridos. Eu vou tentar aqui dar uma olhadinha no edital junto com o Alê, tirando as dúvidas que ele aqui vai fazer a voz do aluno, né? Boa. Que vocês normalmente Ela me liberou, têm. eu faço a pergunta que eu quiser. Ela falou, não, Alê, não quero ensaiar. Eu gosto de gente assim, não quero ensaiar. Vai e vai perguntando. Eu falei, ótimo, então você aguenta agora. E interessante que ele disse assim, olha, pode ser para o concurso não só do TRT, mas da magistratura, do AFT. E, de fato, gente, a matéria trabalhista, apesar da gente olhar assim o edital, né? Nossa, é enorme. Dá ela medo, não Isabelle. mas ela é uma matéria do dia a dia. Ela é uma matéria de fácil compreensão. Ela não é uma matéria de uma interpretação muito rebuscada. E ela pode cair em vários concursos. Você, ao invés de ficar pensando assim, puxa, eu vou estudar para o AFT, que só tem de 4 em 4 anos, você pode, nesse meio tempo, ir fazendo outras provas. Você pode, gente, ir treinando. Você pode pegar disciplina de banca. Ah, eu sei que essa daqui é no texto da lei, essa daqui gosta das súmulas, essa daqui gosta das OJs, porque por mais que eles mudem, mas aqui não é o mesmo examinador, mas a banca, ela tem um perfil. E uma das coisas que a gente aqui faz para ajudar no seu estudo é exercício, é colocar uma bateria de exercícios com a banca específica do seu edital. Então, se você estudou a teoria, como é que você vai finalizar agora para o seu concurso específico? Com aquela bateria de exercícios daquela banca. Então, a teoria, igual, você vai aproveitar para qualquer concurso da área trabalhista. E depois, uma bateria de exercícios de direito do trabalho focados para a sua banca específica. Ok? Bom, eu queria também, vou até aproveitar aqui e abrir um slide que eu já quero uma colinha aqui. Dar uma dica para os colegas. Eu não sei se vocês sabem, mas só uma coisa simples aqui, ó. Vou até abrir uma lousa aqui em paralelo. Imagina que o sujeito estude para a Receita Federal, tá? O sujeito estuda para a AFT, para o INSS, para o ISS, para o ICMS, tá? Legal. Professor, não queira comparar coisas que não se comparam. Por que não? O senhor está colocando uma Receita Federal e um ICMS do lado de um TRT, que paga menos, então. O nível médio de um técnico do TRT, ele já bate quase 5.000 líquidos. O nível superior, 8, 9, no caso de avalista, oficial de justiça avaliador, mais de 12. Só que tem uma coisa que eu nem sei se a Isabelle está sabendo. Acho que ela deve estar. O aumento do judiciário que está sendo discutido. Aliás, um amigo veio aqui e falou, não é esse exagero todo. Não vai ser 78, vai ser em torno de 55. Gente, eu acho que esses caras não têm noção. Seja de 55. 55. Isabelle, o analista vai bater os caras. Então, e posso dizer uma coisa? Todo mundo falando assim, ó. Porque, poxa, quem não está no serviço público sempre fala isso mesmo, né? Quem não faz concurso e não está no serviço público, a pessoa fala, é um exagero você pagar para um analista 15 mil a partir de agora, porque vai ser...
Aí o Felipe Lizardo, que é o professor do TRE, levantou uma lebre interessante. Não, tudo bem. A iniciativa privada está pagando muito mal. Isso é fato. Então, não é que ninguém com 10 mil reais, com 1 ou 2 filhos, é milionário. Acho que todo mundo sabe fazer conta. Professor, e eu que não ganho 10 mil e tenho 2 filhos? Eu entendo. Eu só estou dizendo para você, 10 mil reais, tá bom? Com 2 filhos, é ser milionário? Acho que todo mundo sabe que não. Ok. Aí vem a segunda coisa, que esse nem é argumento do Felipe, é meu. O professor Felipe fez uma comparação do aumento do legislativo e do executivo. O judiciário ficou lá embaixo. Então eu acho que vai passar. Senhores, isso vai dar outro viés, outro colorido para esses concursos. Mas calma lá. Claro que eu adoro esses concursos, já dei aula há muito tempo, seja para um ou para outro. Mas o concurso da Receita Federal, ele não tem todo ano. Se você tiver um concurso de até 2 por mais 2, você fica 4 para fazer o outro. Tem o INSS, tal. Bom, muito bem. Agora o titio vai dar a realidade dos tribunais para você, tá? Simples. Vamos falar do TRF, do TRT, que a professora manja todo, e esse aqui do TRE. Eu vou falar dos que eu sei. São 5 TRFs no país. Ah, não estou nem contando TST, STF, STJ, Superior, lá. Vamos pôr mais uns 4 aqui. Legal. TRE, 27. E TRT, 24, é isso, professora? 24. Opa. Bom, você imagina só uma conta básica de quem não sabe fazer conta. 25 mais 4, 29, com mais 10, 39, com mais 10, 49, com mais 7, 56, mais 4, 60. 60. Sei lá, acho que... Não me venha discutir com números. Ok, eu só quero dizer o seguinte, se eu tenho... Professor, eu não gosto do TRF. Ok, você não gosta do TRF... Tá? Não gosto, pode apagar. Só tem uma borracha aí, professor, apaga. Eu também não gosto do Supremo, tá? Professor, eu também não gosto do TRE. Tá. Esses 24 TRTs, que às vezes você passando no outro, pode mudar para cá, tal. Se o concurso for de 2 por mais 2, são 4 anos. 4 anos vezes 12, então, desculpe, eu não sei a professora, mas eu sou bem lerdo. Eu gosto de fazer conta. 4 vezes 12, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 48. Quer dizer que eu tenho 24 tribunais para 48 meses. Agora eu entendi, Isabelle, porque cada 2 meses eu tenho um edital. Aê! Pronto. Então eu vivo num país que eu tenho de gritar para as pessoas que é importante fazer concurso, mas tem de provar. Então aqui a mulher de César não basta ser honesta. Ela tem de parecer uma santa. Então eu tenho de mostrar como que o concurso é interessante. Mas aí eu quero... Tá bom, eu vou fazer TRT, professor. Conseguiu vender o peixe. Ó, estou aqui para vender peixe, posso fazer curso onde você quiser. Estude. Só isso. Vença. E é muito bom passar em concurso, ter estabilidade, você vai ver que legal. Bacana. Só que aí, Isabelle, eu não vou nem xingar o cara, porque vem a tua matéria, que ela falou, ai, gente, é tranquila, tal, para ela. Não, tô brincando. Eu quero saber o seguinte, professora, eu vou abrir aquela tela de novo. Eu quero que você me ajude a montar meu esquema. Professora Isabelle Gravatar, em Direito Constitucional, cai a Constituição, o texto seco, mas às vezes cai doutrina, são estudos sobre aquele artigo e tal, e às vezes cai a jurisprudência. Só que a jurisprudência, professora, a gente vai muito por decisões do Supremo. Agora começa o problema da minha vida e que a professora falou que vai ajudar a gente. Direito do trabalho. Professora, eu só sei de uma coisa do trabalho. CLT. Tem coisas lá na Constituição e tem coisas na CLT. Até aqui, tá indo bem? Tudo perfeito. E aí vamos pensar no seguinte. Vai. Vamos começar lá com a Constituição. Tá. Importantíssimo lembrar que, como carta maior, como a nossa lei mais importante, o foco é, entre o que está na CLT e o que está na Constituição, vai prevalecer o que está na Constituição. Então, ela é de leitura obrigatória. E mais, eu costumo dizer que você tem que ler a sua CLT com os olhos
na Constituição. Por quê? Você vai encontrar artigos na CLT que vai falar, por exemplo, que a hora extra é 25%. E você vai ter que ler assim, não, 50%, porque vai ter uma remissão embaixo assim, ó, artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Então, o texto da Constituição, ele tem que estar aqui, memorizado, gravado, utilize todos os seus sentidos. Algumas coisas na DCT também, tudo, né, Isabelle? Tudo. A DCT regulamenta alguns pontos até do próprio artigo 7º, como, por exemplo, a licença paternidade. Boa. Então, o artigo 7º, o ADCT, você precisa ter em mente. Professora, mas eu vou decorar? Eu costumo dizer assim, se não decorar, não vai passar. Mas a verdade é, decorar parece muito mecânico, você vai entender. E não vai ser difícil, eu repito, eu insisto, são direitos do nosso dia a dia, não estão no nosso campo da imaginação, eles são palpáveis. A gente quer férias. Quando você é mandado embora, você está louco pelo seu aviso prévio. Então, olha, lê o seu artigo 7º, que aí você vai passar aquele pente fino, quais são os direitos que os trabalhadores possuem. E ali você vai ter urbanos, rurais e domésticos. Gente, olha o que está no artigo 7º, aí vai lá no seu programa e aí começa a brigar com a professora dizendo assim, por que a professora fez aula de direito do doméstico se não tem doméstico aqui no programa? Só que está escrito assim, direitos constitucionais dos trabalhadores. E entre parênteses, eles ainda colocam, para não ter erro, artigo 7º da Constituição. Gente, isso aqui foi retirado do TRT 3 de 2015, você tem toda a razão. Aqui, esse ponto, direitos constitucionais dos trabalhadores, ele já colocou 34 incisos que tem no artigo 7º como direitos para você estudar. Mas como não está ali escrito, a pessoa acha, tá, é pouquinho. Pulei. Não. E eu só vou ler o artigo. Não, você vai ter que entender que o doméstico tem menos do que os urbanos e do que os rurais, que alguns direitos dos domésticos ainda não foram regulamentados e que esses direitos aumentaram com a emenda constitucional 72. Tem até um vídeo nosso explicando isso aí pela internet. E você vai ter que estudar urbano, rural e doméstico. E aí você vai encontrar, logo ali embaixo está escrito assim, relação de trabalho, relação de emprego. Eu vou cair na terceirização, porque eu vou ter que verificar que relação de trabalho é qualquer força de trabalho que se dá, enquanto que relação de emprego é específico da CLT. É aquela relação do urbano. Ok, professora, mas por que você parou na terceirização? Porque a súmula que trata da terceirização diz assim, olha, terceirizar é ilegal, é contrário à CLT, mas eu permito de que forma? Aí eles na prova eles perguntam, aí dizem assim, vem um candidato, né, e fica brigando, mas não está escrito terceirização. Aí eles respondem assim, está embutido no item relação de trabalho. Relação de trabalho não é qualquer força de trabalho? Muito comum eles perguntarem isso, professora, no seu curso. É muito comum, hoje a gente já está mais tranquilo, antes era e-mails, o aluno mandava, te mandava para a Isabela, ela não aguentava mais, aí ela fez até um texto e gravou para a gente, e esse vídeo também corrobora, porque ela falou, galera, por quê? Vou explicar para a galera, ó, você está vendo isso aqui, ó, é a base do técnico, ó, eu vou para a esquerda, essa é a de analista, essa aqui é oficial de justiça, avaliador federal. O que acontecia? Quando você olha o edital de técnico, é claro, gente, o aluno bate e fala, professora, por que o teu curso é do tamanho do analista? E aí a Isabela ensinou para a gente aqui, hoje a gente consegue explicar para os alunos que muitos assuntos aqui do técnico que estão de uma forma marota escrita, estão inseridos sim, e tem mais. Ela falou, às vezes é condício sine qua non. Eu só consigo explicar tal ponto, foi isso que o Luiz me falou, exatamente, quando eu entendo um outro, acho que envolvia periculosidade, alguma coisa assim, que não estava no edital que você trabalhou. Tá, estou começando a entender, professora. Então, por isso que, voltando lá naquela nossa divisãozinha, Constituição, CLT, a gente tem que ter essa visão da importância de tudo que está na nossa Constituição. Tá. Então, a Constituição, ela vai trazer os direitos, ela vai conseguir colocar um rol de direitos. Muitos deles vão estar escritos assim, olha, na forma da lei, e eu vou ter que ler o que disse essa lei. O 13º está explicado em lei, o aviso prévio está explicado em lei, as férias você tem explicação dentro da CLT. Você tem que entender aquele direito, até porque as bancas perguntam como esse direito é aplicado. Não pergunta assim, não, quais são os direitos do artigo 7º, para você dizer quais são. Não, ela diz assim, é assim e vem com, aí ele vai dizendo, olha, a regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço são 3 dias para cada ano completo de trabalho.
mas isso aqui não está na Constituição. Não, a Constituição diz assim, na forma da lei, e cabe a gente olhar essa lei e complementar. Então, eu preciso ter essa visão. Constituição, artigo 7º, esse programa, então, não é pequeno, ele está abrangendo todos os direitos. Aí eu fui para a CLT. Dentro da CLT, eu tenho até, normalmente, uma sequência muito semelhante às dos programas de prova. Então, eles vão respeitando, eles começam com empregado, empregador, aí tem uma parte que fala da mulher, do menor, eles vão seguindo aquela ordem. Ok. Mas a nossa CLT é de 1943. Isso que eu ia falar. E o medo de ler aquilo e saber se foi atualizado, eu fiquei agora com esse receio também. Tem que tomar cuidado. É importante, eu até, apesar, né, da gente falar assim, poxa, dá uma olhadinha no site do Planalto, o Planalto tem tudo atualizado. Não é bem assim. O Planalto, ele coloca, ele mantém todos os textos, só que ele vai riscando o que vai ficando velho e depois ele lança um novo. Então, às vezes o aluno vai imprimir aquilo ali, a CLT vira isso. Tá. Eu digo, não, você tem que imprimir o que está compilado e aquilo ali está atualizado, mas ao lado do quê? Do que o TST pensou. Aqui, Ale, não é como no direito constitucional, em que eles perguntam a doutrina. Para o direito do trabalho, eu costumo dizer que não importa o que A pensou, o que B falou, mas sim o que o TST decidiu. E o que o TST decidiu de forma repetida, embora não seja uma súmula vinculante, mas é gabarito de prova. Então, quando você, num assunto, tiver dúvida num tema, ou tiver ali uma lacuna, porque às vezes a lei não consegue imaginar todas as situações fáticas que aquele caso pode abordar, o TST completa. Então, eu tenho que olhar as súmulas e as orientações jurisprudenciais do TST. Professora, se eu tiver na vida real com um processo, o juiz é obrigado, ele não é obrigado a julgar de acordo com uma súmula, com uma orientação. Mas se ele julgar diferente, você pode recorrer para pedir que a súmula seja aplicada. Então, a gente acaba caindo naquela redação. Na imprensa, há pouco tempo, eles estavam criticando muito esse lado que a gente tem do judiciário de criar normas. Eles dizem assim, peraí, a função principal do nosso judiciário não é criar normas. Aí você pega um tribunal que vai fazer súmulas e orientações. Esse mecanismo é muito mais simples do que modificar uma lei. Esse mecanismo, ele carece tão somente do julgamento repetido da matéria pelo Tribunal Superior. Eles convocam o pleno, que são 27 ministros que vão discutir, vão se reunir exatamente para escrever a súmula, para redigir o que eles estão entendendo de forma igual. E muitas vezes a resposta da prova é ipsis-literis do que está na súmula. É a súmula. Tá, peraí. Isabelle, eu tenho no TST súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. Súmulas, orientações essa é a famosa OJ, né? Isso. Orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. Tá, precedentes. Tá, precedentes. Não interessa. Aqui. Ótimo. Agora vem cá, eu sou estudante, eu quero... Onde eu pego isso? Na internet, se eu for ao site do TST, tem um canto lá para buscar essas súmulas? Ai, tem. Que bom. E você vai fazer assim, gente, você vai entrar no site do TST, vai procurar súmulas e OJs. Tá exatamente assim. Quando você clicar, ele vai dizer assim, livro de súmulas e OJs. Tá. Você pode ter ou no formato PDF ou no RTF. Se você baixar pelo RTF, você pode salvar o seu arquivo, abrir ele no Word. Se baixar no PDF, baixa pelo PDF. Você, com aquele arquivo, você tem todas as súmulas e OJs e precedentes normativos também, e mais do que isso. Em termos de site, ele é ultra atualizado. O TST é impecável em relação aos seus textos. E mais, ele preparou um índice de súmulas e orientações alfabético, que é fantástico. Aí você encontra casos como, por exemplo, professora, tem um ponto do edital que fala de interrupção, suspensão do contrato de trabalho. Ah, você falou do livro, né? Está aqui mesmo, né?
Isso, ó, livro de súmulas e orientações jurisprudenciais. É ali mesmo que você vai clicar. Entendi. Tá vendo? Esse aí. Esse aqui, né? Ó, súmulas, OJs e PNs. Então, súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos. Bacana. RTF. E aí você baixa, vai acompanhando por ali. Aí, por exemplo, ai, professor, eu estou estudando aquele ponto de suspensão e interrupção. Está no programa. Suspensão, gente, é não trabalhar e não receber. Interrupção, não trabalhar e receber. Aí vem um problema de prova, dizendo assim, olha, a empregada faltou ao trabalho para levar o seu filho ao médico e levou o atestado. O seu patrão gostaria de saber se o contrato está interrompido ou suspenso. Ou, aí vem várias opções, né? Ou se essa falta não é justificada. Ou então ele coloca uma coisa lunática que não tem nada a ver com a história. Caramba, Isabelle, eu estou procurando aqui na CLT. Eu não estou encontrando. Eu tenho suspensão, tenho interrupção, eu tenho vários casos, mas eu não estou encontrando. Aí eu vou lá naquele livro de súmulas, OJs e precedentes normativos. Encontro dentro das faltas, aparece ali, precedente normativo número 9. Dizendo que você pode faltar para levar o seu filho ao médico e que essa falta será abonada. Então, peraí, se ele não poderá me descontar, é um precedente normativo. Então, ele está dizendo assim, ó, TST está pensando como, né? O TST está pensando assim, olha, ele não pode me descontar, logo está interrompido o contrato de trabalho. Uma questão dessa afeta férias. Por quê? Porque o sujeito falta e não justifica. Ai, meu Deus, então agora ele perdeu nas férias. O que aconteceu na época das férias dele? Ele não vai descansar 30 dias, ele vai descansar menos. Agora, peraí, Isabelle, se ele faltou e foi justificado esse precedente, eu errei o número ali, não é número 9, não? Qual que é? Atestado? Errei, né? É precedente normativo? É precedente normativo. É obrigado a fazer esse atestado? Não é o 9, não. Eu errei o número, daqui a pouquinho eu dou uma olhada para você. Não tem problema, não tem problema. Eu só estava querendo olhar aqui como é que funciona isso aí. Tem alguma palavra-chave, eu procuro ele. Pode botar atestado. Atestado. Atestado médico odontológico, não. Vai dando uma olhadinha para cima. Ó, ali, ordem preferencial, motivo de doença. Peraí, atestado médico. É número 8, será? Atestado então? médico tem o OJ tal, ausência motivada, tem o 8. PN8. Opa, deixa eu ver aqui. Mudou lá em cima. Mas ele dá uma olhadinha ali para você. Tá. Aí você jogando, esse índice alfabético que ele estava olhando, ele é ótimo. Ele jogou ali, tem atestado médico, tem tudo. Aí você vai encontrando. Porque o que acontece na época das férias? Se você faltou e não justificou, o seu período de férias diminui. Se você faltou e justificou, isso não mexe no seu período de férias. Gente, pode abrir o programa, seja ele para oficial, seja ele para analista, seja ele para técnico, tem férias. Aliás, tem no artigo 7º da Constituição. Então, esse tema é o que eu canso de dizer. Às vezes, um tema puxa o outro. Então, você não vai encontrar ele com clareza na sua CLT? Não. Lá nada fala de eu levar o meu filho ao médico, meu atestado. Peraí, mas eu encontrei no entendimento do TST. Então, você pode complementar e deve com o entendimento do TST. E os editais, Isabelle, no caso, o edital mais novo agora da praça, estamos em maio de 2015 nessa gravação, vou deixar bastante clara a data, ele deixa bem claro, isso não é muito comum. Toda a legislação, bem como OJ, súmulas vigentes até a data, ele deixou bem claro que ele vai cobrar esse tipo de coisa. Que ele quer orientações, súmulas. Isso pode cair para técnico também. Claro. Então tá. E o pessoal acha assim, caramba, Isabelle, então eu estou saindo de 900 e poucos artigos da CLT, indo somando isso a mais de 1000 súmulas e OJs, isso está ficando uma loucura. Eu digo, não, eles se complementam. Ah, entendi. É isso que eu ia falar agora para você. Eu falei, Isabelle, pelo amor de Deus, você vai acabar com os moleques. Porque além do artigo, você tem a decisão, você tem a súmula. Então quer dizer que... Agora eu entendi uma coisa. Quando vocês colocam aqui o dispositivo,
vocês colocam as OJs, todas correlatas ao tema. Isso Exatamente, facilita. Facilita. Entendi. É o que a gente estava fazendo aqui agora, que já está aqui. Exatamente. Entendi. Eu, quando abro aí no meu artigo da interrupção, eu já vou ter todas as hipóteses que eu encontro, não só na CLT, mas em orientações, em súmulas, em precedentes normativos, já ali transcritas para o aluno. E, aliás, o assunto que você acabou de falar é o ponto Suspensão aqui e interrupção. típico de prova, né? É o número 8. Cadê o 8 aqui? Passou ali, peraí. Aí, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Quer dizer, está na cara que ele vai fazer essa pergunta que você acabou de fazer. Ele vai tentar que o aluno se confunda entre um e outro, porque ó, no edital está bem claro, ele fala assim, né? Caracterização e distinção, porque deve ter muito ponto. Tá. Sem dúvida. Olha, é a greve. A greve interrompe ou suspende. Aí você pensa, ai caramba, mas alguém vai fazer greve para não receber salário? Só que na lei de greve está escrito, greve suspende. Tá. Então é suspensão. Então você tem que saber essas nuances. Ah, onde é que eu li isso? Não foi na CLT, foi na lei de greve. Então também é importante nos assuntos você olhar a legislação específica. Tá. Parece um mundaréu de coisas, gente, mas olha só, nós da área do direito, quando a gente olha assim, um Código de Processo Civil, um tijolo, um Código Civil, outro tijolo, e olha a CLT, ela é infinitamente menor, não tem como você comparar. Por quê? Porque não é um código, isso já facilitou, ela é mais simples e ela vem acompanhada das leizinhas. Então, quando a Lê levantou ali o tijolão, né, na verdade, ali já tem tudo. Tem as súmulas, tem as OJs, tem os precedentes normativos, tem as leizinhas esparsas, tem a Constituição e tem a CLT. Quer dizer, tudo que você precisa para estudar para a sua prova. Eu tenho mais uma perguntinha para liberar a professora aqui para trabalhar. Juro, é rápido, o pessoal tá louco ali. É rápido. Eu quero saber o seguinte, aquela parte do judiciário que fala do direito do trabalho, dos órgãos e tal, isso acaba entrando para vocês em processo do trabalho, né? Então, Perfeito. leitura de lá também, não preciso nem falar que é obrigatória também. Claro. Tá. E outra coisa, Isabelle, seria interessante um aluno, estou vendo um ponto aqui que você está até gravando com a galera, que veio para analista da área jurídica, cálculos trabalhistas, né? E que até a Isabelle falou, pode ser que chega lá na hora, o cara vai ter que fazer umas continhas mínimas para isso aqui. Isabelle, me fala uma coisa, já que a gente tem a aula, na aula, nos cursos em vídeo, você tem a possibilidade de mostrar a OJ, mostrar isso, aquilo, aquilo outro. Seria interessante, então, seja técnico, seja analista da área administrativa, seja analista da área judiciária, quando aparecer algum encontro teu também de cursos envolvendo súmulas, OJs, que o técnico não fuja, que o analista da área administrativa Claro. não fuja e que é óbvio o cara da jurídica apareça. Por quê? Não dá para fazer um esquema também de bater papo com elas e vendo como as provas perguntam. Isso pode ser interessante? Sem sombra de dúvidas. E digo mais, Ale, se ilude aquele que vai fazer uma prova de técnico achando que ela é mais fácil do que analista ou do que oficial de justiça. Eu tenho visto, e aliás não de hoje, já há muito tempo, prova de técnico que eu paro, respiro, conto até 3 e falo assim, eu não estou acreditando que essa questão caiu para técnico. Cara, muito mais dó, difícil. Né? Muito mais. Então, quer dizer, não fuja desse estudo das orientações e das súmulas, porque ela vai te dar a luz ali naquela resposta. E digo mais, a gente está falando aqui de cálculos especificamente para quem vai fazer para oficial, ok. A continha, acredito eu, a matemática, olha, quanto é o salário? 1.200, quanto eu vou ganhar de férias? Salário mais 1/3. A continha eles vão cobrar para oficial e sem a calculadora. Então a gente vai aprender truquezinhos, como é que a gente vai fazer, tentar lembrar, contar nos dedos, até que te ajuda, né? Pode desestabilizar a pessoa, né? Isso, para não ficar apavorado, ele vai conseguir, reza a lenda, quem fez direito fugiu da matemática, mas a gente quebra aqui um pouquinho isso, a gente consegue aprender tranquilamente. Mas a essência do direito para se chegar ao cálculo é a que foi igualzinha estudada na teoria para técnico, para analista, para oficial. Tá. Às vezes o meu aluno diz assim, Isabelle, eu posso assistir o de cálculos, mesmo não caindo o cálculo para mim, só para eu entender como é que aquilo ali acontece, porque está muito na minha imaginação. Claro que pode. O que você tem que saber é que para você especificamente, eles não vão exigir a matemática. Só Excelente. Para oficial. Não, só o fato de ter dado esse alerta, leitura da Constituição, parte da CLT e OJs e súmulas, onde busca, no site do TST, eu acho que já deu
para dar uma geral para essa galera. Professora, muito obrigado. Aos alunos que estão fazendo concurso, pessoal, a gente já faz isso há muitos anos e perseverem, porque concurso do TRT, nesse sentido, não faz o aluno se frustrar. Aprendam uma coisa de uma vez por todas. Não fiquem tristes com o resultado do TRT tal ou do TRT tal. Gente, eu cansei de ver alunos hoje que estão tranquilos na carreira, são diretores de TRT, e que muitas vezes vocês só vão ver a entrevista. Ah, eu passei. Mas nós não, né, Isabela? Nós vimos o antes. O fiquei por uma, o bati na trave e tal. Pelo amor de Deus, persevere, porque eu não sei se vocês já fizeram isso. Você pega uma primeira vez para ver uma matéria, administração pública. Meu Deus, eu não sei aquilo. Segunda aula daquilo, já parece uma outra coisa. Gente, o edital de trabalho, que caiu agora no TRT 3, ele vai mudar tanto para São Paulo, para o Rio. Ele vai... Gente, se você tiver bala na agulha, tiver aula com esses caras, vocês vão arrebentar. E o que é melhor, muitas vezes a Isabelle, na própria apostila gratuita, o pessoal perguntando, a professora Isabelle indicou uns artigos aqui até a mais. Então, porque o edital é meio que mentiroso nesse ponto. Depois da prova a gente conversa. Mas vocês da área jurídica também tomar cuidado. Se a professora foi além, não xinga, tem estudo de caso. E, gente, ninguém vai pagar 10, 12 mil de graça. Os caras estão exigindo mesmo. Professora Isabelle, muito obrigado. Eu acho que essa aula vai ajudar muita gente que estuda para trabalho e processo. Obrigado, Ale. Bons estudos para todos vocês. E como a Ale disse, perseverança. Só não passa quem para. Se você não desistir, o seu caminho é o da aprovação. E vê se, por favor, grava esse negócio das OJs para nós, porque pelo menos o curso de trabalho e processo, a professora está aqui direto com a gente agora. Roubei a professora do Rio de Janeiro. Tchau, pessoal, mas eu devolvo. Tchau, tchau.